Olá, mulheres selvagens. Esse é um vídeo com fortes emoções, então prepare teu coração, porque hoje eu vou falar sobre o capítulo 8, que é o capítulo dos sapatinhos vermelhos. Se você ainda não viu os vídeos anteriores, veja. Esse é o capítulo barra pesada. Prepara, porque deve ser isso que você está precisando ouvir hoje. Então, o capítulo 8 dos sapatinhos vermelhos começa falando sobre uma menina que é muito pobre, mas que tem sapatinhos vermelhos feitos à mão por ela mesma. E isso é o grande tesouro da vida dela, porque foi ela que fez aqueles sapatos e ela adora a cor vermelha. Até que um dia ela está andando na rua e passa uma senhora numa carruagem dourada e convida ela para entrar. E a menina, a princípio, pensa que é melhor não, porque ela tem a vida dela, a vida selvagem, embora seja uma vida pobre, mas fica tentada pelo convite da senhora, pelo conforto possível e acaba aceitando entrar na carruagem dourada. Vai para a casa da senhora e começa a viver com a senhora, com todo o conforto possível, mas sem a vida selvagem que antes ela tinha. E a senhora obriga ela a se desfazer dos sapatos vermelhos. E ela queima os sapatos vermelhos e a senhora leva ela numa loja para comprar outros sapatos. Sapatos, claro, não vermelhos, sapatos bege, brancos, para ela poder ir à igreja todo domingo. Só que como a senhora é meio cega, ela consegue enganar a senhora e compra sapatos vermelhos e o sapateiro é conivente com ela, pisca o olho para ela e ela consegue levar sapatos vermelhos estonteantes para casa e consegue ir para a missa, inclusive, com esses sapatos vermelhos. Então ela fica toda animada e percebe que ao sair da missa tem um soldado velho que olha para ela e fala: por que você não vem ao baile à noite com esses sapatos vermelhos? E desperta algum tipo de comportamento já meio obsessivo nela, aquele convite. E ela percebe que os pais dela não conseguem parar. Os pais dela começam a dançar sem parar. Na igreja ela é proibida de voltar com aqueles sapatos. A senhora é alertada de que ela está com sapatos vermelhos e pede para ela tirar. Guarda numa caixa no quarto. Mas um dia a senhora adoece e ela vai lá no quarto e pega os sapatos vermelhos. Só que agora ela não tem mais a senhora para controlar ela. Então ela simplesmente sai dançando por aí, desadoidada ou adoidada, e sobe as montanhas e dança dia e noite sem parar. Na igreja as pessoas falam: você vai dançar assim até definhar, até não sobrar mais nada de você. Ela é alertada, mas ela não consegue parar. E não é uma dança agradável, é uma dança extremamente desagradável, porque são os sapatos que controlam ela, não é mais ela que controla os sapatos. E assim ela fica até um dia que ela não aguenta mais e chega numa floresta onde mora um carrasco. E ela sabe que o carrasco tem um machado. O carrasco pressente a chegada dela, vai até a porta e ela implora: pelo amor de Deus, tira esses sapatos de mim. E o carrasco tenta tirar só o sapato, mas é tarde demais. E ela implora que ele ampute seus pés, porque ela não aguenta mais aquele tormento. Então ela é amputada, sofre uma dor horrível e passa a vaguear pela vida, pobre como ela era antes, mas sem o tesouro de ter os próprios sapatos vermelhos feitos à mão. Então passa a ser aleijada na vida e refletindo sobre aquilo que aconteceu. Eu avisei que era muito pesado. Mas os contos de fada, eles têm finais terríveis para alertar a gente de uma verdade inconsciente que, se não fosse dita dessa forma, seria irrelevante pra gente. Ah, beleza, entendi, e segue em frente com a sua vida. Então, esse capítulo, ele vem trazer uma verdade da vida interior feminina, que é a verdade da castração e da domesticação dos nossos instintos selvagens. Se uma vez você foi domesticada e castrada nos seus instintos, alguma coisa ficou ali presa querendo sair. Só que quando essa coisa tem finalmente a liberdade de vir à tona, você já está sem os seus instintos, então você não sabe controlar a medida daquele prazer, a medida de um vício, por exemplo, e você acaba dançando pela vida adoidada como a menina que sobe montanhas exaustas dia e noite e já não sabe mais como parar. Porque ela perdeu os instintos selvagens dela que dizem para ela: não vai por aí, observe isso aqui, que é a vasalisa, que é o capítulo da intuição. Ela perdeu o contato totalmente com essa intuição. Ela perdeu o contato com os seus sonhos para avisar para ela quando há um predador, que é o primeiro capítulo do Barba Azul. Ela perdeu esses poderes psíquicos. Então ela se entrega ao excesso, achando que aquele excesso é um caminho de salvação. Mas na verdade é um caminho de perdição total e por vezes sem volta. E quando a gente para pensar nessa história,
A gente lembra de tantas mulheres criativas e selvagens e revolucionárias que se perderam nesse caminho sem volta. A Clarissa Pinkola Estes cita algumas nesse capítulo, e é um capítulo muito doloroso de se ler. Ela cita Janis Joplin, Annie Sexton, Sylvia Plath e tantas outras mulheres que cometeram suicídio ou morreram de overdose ou de alguma forma tiveram sua vida criativa cerceada por causa de um vício, de uma obsessão, de uma perda total do seu próprio controle e do contato com o seu instinto selvagem que diz até onde você pode ir ou por onde você não deve ir ou por quem você não deve, com quem você não deve se relacionar. Então, o soldado e o sapateiro, nesse conto, eles têm a mesma representação psíquica desse predador que faz um convite para a mulher que está ali aprisionada, domesticada, e essa mulher não consegue entender o perigo desse convite e se joga de cabeça nesse convite e não consegue voltar atrás. Existem muitos símbolos nesse capítulo. A própria velha, né, que acolhe ela, embora o idoso, né, o sênior, ele possa ter um caráter muito positivo dentro dos contos de fada, que é o caráter da sabedoria, da tradição, do acolhimento, ele também, nesse conto, tem um caráter negativo, que é o caráter da castração, da alma sem vida, que suga a vida da alma jovem, e nesse caso é o que essa senhora representa. No entanto, quando ela adoece, ela deixa de representar esse superego que diz para ela o que não deve ser feito, e a mulher, nesse momento, é que sai totalmente desenfreada por aí, dançando sem fim. Existem os sapatos vermelhos, existem 2 pares de sapatos vermelhos nesse conto. Então a gente precisa entender que o primeiro é feito por ela mesma. É a psique selvagem dela que diz como esse sapato deve ser feito. Isso representa o universo criativo dela mesma. E o segundo par de sapatos vermelhos representa aquilo que a sociedade te oferece no lugar daquela vida selvagem que você não tem mais. Ah, você não tem mais uma vida selvagem? Então por que você não usa essa droga aqui? Você não tem mais essa vida selvagem? Então por que você não se relaciona com esse cara? Por que você não entra nessa empresa? Por que você não aceita esse tipo de trabalho? E por aí a gente vai usando sapatos vermelhos que são atraentes, que parecem a salvação, que parecem até bastante revolucionários e para frentex. Mas na verdade esses sapatos não foram feitos pela gente e eles não correspondem ao nosso instinto primitivo, ao nosso universo interior e anterior a esse tipo de castração e domesticação. E em certo grau eu acho que qualquer mulher passa por esse tipo de castração e domesticação socialmente. Então esse é um capítulo para a gente refletir quais são os sapatos vermelhos que eu estou calçando e que não são meus e estão me levando para uma dança desenfreada que não sou eu que domino, que eu sou dominada por essa dança. E escolher aquela música que a gente quer dançar e com quem a gente quer dançar, em que momento a gente quer dançar, porque nessa sociedade patriarcal a ordem é sempre estar ativo e os momentos de passividade, de recolhimento, de introspecção, de gestação, eles não são respeitados. Então escolher também não dançar. E quando dançar, dançar com o corpo todo, com vida, com consciência, dançar a música que a gente quiser, com quem a gente quiser. Existem muitas simbologias dentro desse capítulo, e é por isso que eu te aconselho a ler ele por inteiro, principalmente se essa história pega você em algum ponto, se você se identifica, se você tem casos de comportamento obsessivo-compulsivo na sua família e etc. Eu recomendo que você compre o livro, que você leia essa história por inteiro, que você curta, compartilhe e que você continue assistindo esses vídeos. E eu agradeço pela sua atenção e desejo que você também tenha os seus sapatos vermelhos feitos à mão.